Paz seja convosco. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Seja bem-vindo a mais uma palavra do Senhor que vai tratar intimamente com a nossa vida espiritual. Grandes coisas o Senhor quer tratar conosco nesta hora. Então, de acordo com a palavra de Deus, esteja pronto a ouvir e tardio a falar. Abra bem os ouvidos do seu coração, porque o Senhor tem uma mensagem para nós. Amém? Então vamos falar com Deus, porque temos sede da sua justiça, sede da tua bendita palavra. Glória a Deus. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, é com muito prazer e satisfação que abrimos nossos corações diante do Senhor nesta hora. Confesso diante do Senhor que há um temor santo no nosso coração, porque sabemos que a Tua palavra é eterna, a Sua palavra não falha, ela não cai por terra, antes ela vai e ela produz, ela faz tudo aquilo de acordo com o que o Senhor determina, e ela não volta vazia para o Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada afiada de dois gumes, e ela está pronta, ela está apta a discernir os pensamentos e os propósitos do coração, está apta para separar juntas e medula, alma e espírito, porque a tua palavra é mais precisa do que uma ferramenta de um cirurgião. Então, Pai, penetra, perscruta os nossos corações, perscruta a nossa intimidade, adentra o nosso interior, olha, pesquisa, investigue dentro de nós, Senhor, se há alguma coisa oculta, se há dentro de nós algum pecado secreto ou escondido, e nos revele, para que possamos nos arrepender e nos aperfeiçoar diante da tua santidade. Pedimos humildemente que usa de misericórdia para conosco. Tenha compaixão de nós e piedade, porque somos falhos, somos fracos e pecadores. Sem o Senhor nós não podemos nada. Se não fosse a sua misericórdia que renovou esta manhã, nenhum de nós estaríamos vivos. Mas se assim estamos, é porque o Senhor teve compaixão e está permitindo mais uma oportunidade de nos arrepender e de nos achegar até o Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoe, Senhor, o pecado secreto, perdoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquilo que nós tentamos esconder dos homens, assim achando que ninguém sabe de nada. Mas o Senhor é aquele que assiste tudo, aquele que observa tudo, pois tudo está patente aos seus olhos. Nada se esconde diante da tua face, porque o Senhor é Deus. O Senhor é onipresente, está em todo lugar, em todo tempo, no passado, presente ou futuro. Assim entregamos diante do Senhor as nossas vidas, elas estão nas suas mãos, para o Senhor fazer dela o que o Senhor bem quiser. Assim te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus queridos ouvintes, a palavra do Senhor para os nossos corações, como você pode ver, encontra aí no livro de Salmos, no capítulo de número 32, do versículo 1 até o versículo de número 5, os quais nós passamos a ler nesse instante, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus nos guie em toda a verdade nesse momento. É o que nós dependemos e precisamos, na verdade? Vamos ler então a palavra do Senhor. Bem-aventurado
aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Bom, amados, este é um salmo de Davi, é um salmo conhecido como um salmo de confissão. O coração do rei Davi se encontrava contrito, apertado, aflito, porque ele sabia que tinha pecado contra Deus. E ele sabia que os olhos do Senhor contemplavam a maldade do seu erro, a maldade do seu pecado. E Davi sabia muito bem que não havia maneira alguma de encobrir, de esconder, de tentar ocultar a vileza do pecado, a maldade do pecado, a malignidade e a ofensa da sua transgressão. Mas ele começa no Salmo dizendo: bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz é aquele, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o ser humano, cuja transgressão e o pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Devemos nos transportar para um júri, para um tribunal. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 17, no versículo 15, que o juiz que condena o justo, mas que absolve o culpado, é uma abominação para o Senhor, tanto um como o outro. O que quer dizer isso? Um juiz que condena um justo é uma abominação para Deus, e um juiz que absolve o culpado também é uma abominação ao Senhor. Então, como pode Deus nos absolver se nós somos culpados de pecados? Como o Senhor pode nos absolver sendo culpado sem se tornar uma abominação? Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, no capítulo de número 34, no versículo 7, que o Senhor perdoa pecado, iniquidade e transgressão, mas não absolve o culpado, não libera em paz o culpado. Então, como pode o Senhor nos absolver, nos liberar em paz, se somos culpados de iniquidade, de transgressão e de pecado? Como pode o Senhor nos absolver sem se tornar uma abominação? Porque para ele é uma abominação um juiz que absolve o culpado e um juiz que condena o justo. Se perante o Senhor nós não somos justos, se somos culpados, como ele pode nos liberar em paz, sem se tornar uma abominação? Eu quero que você entenda que no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo 21, que o Senhor cobre a nudez de Adão e Eva com a pele de um cordeiro.
Então Adão e Eva havia pecado. O pecado dele era de morte, né? O pecado deles eram mortais. Porque o Senhor falou que o dia que tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. Tanto um como o outro, Adão e Eva, tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, tomando do seu fruto e assim fazendo uso dele, provando do fruto. Mas você pode perceber que nenhum dos dois caiu deitado no chão morto, não é verdade? A morte do que o Senhor estava tratando era de morte espiritual. Então, para que eles não morressem espiritualmente, o Senhor teve que sacrificar um cordeiro e remover deste cordeiro a sua pele. E com essa pele, Deus fabricou vestimentas para Adão e Eva cobrir a vergonha da sua nudez. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo 18, o Senhor nos diz: aconselho-te que de mim compre colírio para ungir os teus olhos, ouro para te enriquecer e vestes para cobrir a vergonha da tua nudez, porque você é pobre, cego, miserável e nu. Então, como pode aí no versículo 1 de Salmos 32, Davi falar: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto? Devemos entender que quem encobre crimes, que quem encobre um perverso, é um juiz impuro, não é verdade? Imagina no julgamento o juiz encobrir as provas ali que condena aquele réu. Imagina um juiz ocultando os crimes que trariam luz àquele julgamento e que traria culpa para aquele que está sentado no banco dos réus. Ele seria um mau juiz, seria um juiz corrupto e seria um juiz transgressor, não é verdade? Então, como pode Deus dissolver esse caso? Devemos entender que só é feliz, né? Só é bem-aventurado a pessoa cujo pecado ou a transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Então só pode ser feliz, no versículo 2, olha, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidades, em cujo espírito não há engano. Então só pode ser feliz de fato, bem-aventurado de fato, aquele cujos pecados são perdoados, cujo não há nele iniquidade alguma e cujo também não há engano no seu espírito. Mas olhe para a terra, olhe para você mesmo no seu íntimo, olhe por toda a sua volta e veja se você encontra alguém assim. Pessoas que estão andando sem pecado, sem transgressão, sem iniquidade. Se você olhou à sua volta, você não encontrou ninguém, não é verdade? Mas a palavra também está dizendo no versículo 3 aí, ó: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, quando a gente não confessa os nossos pecados, quando a gente se cala, eles ainda permanecem dentro de nós, entranhados no mais íntimo, no mais profundo, dentro dos nossos ossos. E os nossos ossos se apodrecem. Por mais que a gente não confessa os pecados, que a gente se cala, eles vão apodrecendo dentro de nós, nos corroendo como uma lepra, como um câncer, nos apodrecendo, nos putrefando, nos tornando sujos e imundos. A gente não sente, mas o cheiro que exala de nós é um cheiro de carniça, é um cheiro de algo extremamente fétido, podre. É difícil para o Senhor ter que nos suportar por causa do mau cheiro que exala de nós.
Sabe quando você abre a tampa de um esgoto e aquela podridão exala um cheiro fedorento e quente, a ponto da gente quase desmaiar, quase vomitar? Este é o cheiro, este é o odor que exala das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Não é um cheiro agradável, não é verdade? Não é um cheiro bom, não é um cheiro suave e perfumado, mas sim algo fedorento, algo difícil de suportar. É como a Maria, irmã de Marta, fala com Jesus quando, quando Jesus manda tirar a pedra do sepulcro. Ela fala: mas mestre, já cheira mal porque é de 4 dias. Assim é o cheiro que exala das nossas iniquidades. É insuportável. É como quando você caminha e de repente passa perto de algo morto e você tampa suas narinas devido a um odor horrendo, pútrido, fétido, difícil de suportar. Esse é o cheiro das nossas iniquidades. Então, quando a gente cala os nossos pecados, os nossos ossos envelhecem, apodrecem, vai morrendo dentro de nós. Não é uma gravidade esse texto? Parece uma poesia quando se lê rapidamente. Mas quando você medita na grandeza desse texto, você não consegue mais olhar para os céus. Você não consegue bater no peito e dizer: eu sou servo de Deus, não é verdade? Mas está dizendo, feliz, né, no versículo 2. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Mas quanto de nós, dentro da igreja, as pessoas olham para a gente, nós temos uma forma de pessoa piedosa, temos um formato, como os artistas globais, né? Os artistas de novela da Globo, sabemos interpretar bem um papel de uma pessoa santa, mas na nossa intimidade, no secreto do dia a dia das nossas vidas, nós somos aquelas pessoas que visitam o nosso pecado diariamente. Nós podemos até ocultar a maldade dos nossos pecados para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs de igreja. Podemos ocultar do nosso pastor, do nosso bispo, do nosso padre. Podemos ocultar até da nossa esposa, do nosso marido. Podemos ocultar dos nossos filhos e filhas. Podemos ocultar dos nossos parentes, do nosso colega de trabalho, do nosso patrão. Mas Deus está com seus olhos sobre nós. Os anjos do Senhor testemunham as obras que nós estamos praticando, as ocultas. E os demônios aplaudem, se regozijam e se alegram e se banqueteiam assistindo às práticas imundas da nossa vida. E assim, dia após dia, praticamos iniquidade, praticamos coisas e fatos horrendos. Irmãos, devemos tirar essa máscara de hipocrisia. Devemos tirar essa máscara do engano. Porque no versículo 2 fala: bem-aventurado em cujo espírito não há engano. Mas somos como um artista. Devemos ganhar o Oscar de melhor interpretação do ano. Do ano não, do dia a dia. 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Praticando iniquidade às escondidas, às ocultas, nas trevas. Visitamos o nosso pecado, nos deitamos com ele, folgamos com ele, regozijamos com o nosso pecado. E quanto mais o praticamos, e quanto mais nos calamos, nós vamos apodrecendo. E assim, conseguimos até levantar as mãos nas igrejas, fechamos os olhos ali, enganamos as pessoas. As pessoas olham, nós temos
uma forma de piedade, na verdade. Nós balançamos a mão para um lado, para o outro, batemos palmas, adoramos na igreja, cantamos hinos e colocamos a mão no nosso irmão da direita e da esquerda e dizemos: seja abençoado, Deus é contigo, paz seja convosco. E nos alegramos sorrindo ali, mas por dentro nosso pecado nos corrói. E o medo que nós temos de Deus levantar um profeta dentro da igreja e condenar o nosso pecado. Pensa tu que não estou te vendo? Pensa tu que eu não sei o que você faz às escondidas? Você imagina que aquilo que você pratica no secreto, o Senhor não está te vendo, mas Ele te assiste. E é Ele mesmo que anota no livro das memórias toda a sua iniquidade, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E o Senhor vai amontoando os livros de condenação contra ti. E as prateleiras já estão cheios deles. E o Senhor já tem que pegar outros livros, porque mais um está cheio com as suas obras imundas escritas neles. E livro após livro, caderno após caderno, livro após livro vai sendo anotado com os seus pecados. Hipócrita, imundo, profano, lascivo, mesquinho, soberbo, orgulhoso, a sua presunção te levará à ruína. É verdade, você acha que ninguém está te vendo, mas o Senhor te assiste, assim como os anjos e os demônios. Todos estão testemunhando as suas obras secretas, imundas, profanas, pegajosas. É como um visgo, é como um grude que é colocado numa árvore para pegar um pássaro que, sem saber que há um visgo, que há um grude naquele galho, então o pássaro voa e pousa sobre ele e ali fica preso e é pego. É como um laço do passarinheiro que é armado para te pegar, porque o demônio sabe que você vai lá todo dia e lá ele arma um laço. E você sabe que a isca foi colocada ali para você, porque você foi cevado, você foi nutrido, você foi totalmente cevado, porque todo dia você vai ali para beliscar as delícias do pecado. Todo dia você vai lá fumar o seu cigarrinho, você vai lá beber a sua bebida, você vai lá nos seus encontros secretos, nos seus adultérios, nas suas mentiras, nas prostituições. É verdade, o Senhor tem visto. Mas que isso? O que você tem que intrometer na minha vida secreta? Não sou eu que estou me intrometendo na sua vida secreta. Mas é Deus quem te assiste. É Deus quem te observa. É Deus que está ali observando tudo. Por isso Davi escreveu: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Só há um meio da sua transgressão ser perdoada. Só há um meio de seu pecado ser coberto. Assim como Adão e Eva que pecou contra o Senhor no jardim, assim como Adão e Eva haviam desobedecido a Deus, praticando aquilo que era errado, é necessário que você se achegue a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando João Batista estava ali no Jordão batizando, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no forno. Arrependei-vos
arrependei-vos. E no meio da pregação de João Batista, andando por esta terra, lá vinha o nosso Cristo. Lá vinha o Senhor Jesus Cristo em direção do batismo de João. E quando João Batista olhou para ele e o viu e o contemplou, ele mesmo disse e não se calou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente por através do Cordeiro de Deus, que precisa ser morto e a sua pele arrancada para cobrir a sua iniquidade, para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua transgressão. Não existe outro modo do seu pecado ser perdoado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão para pecados, não há perdão para transgressão e iniquidade. Achegai-vos, pois, a mim, e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Purificai as mãos pecadoras. Arrependa, pois, agora, nesse momento, do seu pecado. Arrependa da tua iniquidade. Estou falando com você nesta hora. Quando você dobra os seus joelhos e você se arrepende dos seus pecados e você os confessa, o Senhor te perdoa. E às vezes você ora a Deus pedindo perdão, Senhor, por este pecado, por essa outra obra má que eu fiz. Me perdoa também, Senhor, por aqueles pecados que eu nem mais me lembro, nem mais me recordo. E assim o Senhor te perdoa. Mas existem aqueles pecados secretos que você vive na prática dele. Você vive se arrependendo, mas vive o praticando novamente. Eu quero dizer uma coisa, não se assuste. Isso não é arrependimento. Arrepender é perder aquilo. Mas se você sempre volta atrás, praticando as mesmas obras, isso não é arrependimento, pois você não perdeu esta obra. Você apenas guardou para voltar a ela novamente. Sabe quando você tem algo que você gosta? Vamos imaginar um doce que você gosta. E você o esconde ali na geladeira, atrás de alguma coisa, de uma panela, atrás de uma vasilha, atrás de uns legumes, atrás de alguma coisa para que ninguém o encontre, para que você sempre pode voltar lá e comer mais um pouquinho dele. Assim é este pecado secreto. Você esconde ele das pessoas e você sempre volta ali para saboreá-lo novamente. Mas o Senhor te contempla, o Senhor te assiste. É necessário que você se arrependa deste pecado. Talvez um vício de jogos, talvez um vício de pornografia, talvez um vício secreto que te aflige. Você até tem vergonha de até comentar a respeito dele para outras pessoas. Mas você sempre volta às escondidas ali. Talvez aquela pessoa que você segue na internet, no Facebook, no Instagram, e você se delicia com as fotos sensuais dessa pessoa. Talvez um vício secreto que você tem. Eu tomo só uma dosezinha antes do almoço. Não precisa de ninguém saber disso. Talvez um vício do jogo de azar, você faz as suas apostas. Talvez um vício na loteria. Eu não sei qual é o seu pecado secreto. Você sabe que Deus te condena, mas você sempre volta a Ele. Se você partir desta vida, nessas condições, sem arrepender, eu sinto muito dizer, mas o céu não será a sua morada. O céu não será o seu galardão. O céu não será a sua porção.
Apartai-vos de mim, mentirosos, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde com enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Arrependei-vos, arrependei-vos e achegai-vos ao Senhor. Eu quero que você entenda que há misericórdia da parte de Deus. Deus já demonstrou o seu amor para conosco, onde Ele envia o Cristo, onde Ele envia Jesus para morrer por nós. Quando a gente ainda era pecadores, sem que nós o conhecêssemos, Deus enviou o seu Filho em forma humana, em corpo humano, em forma corpórea da humanidade. Cristo veio como homem, morreu como um homem, mas derramou um sangue de Deus. Um sangue que pode tanto perdoar o pecado, quanto remover a culpa do pecado. Quando um criminoso paga a sua sentença, ele cumpre talvez 5 anos, 10 anos, 15 anos, fica recluso numa penitenciária. Ele sai de lá porque pagou a pena. Ele cumpriu a sua sentença, mas diante da sociedade ele ainda é culpado. As pessoas, quando vê esse criminoso, as pessoas se afastam dele, saem de perto dele. Muitas das vezes não lhe dão trabalhos. E daqui a pouco essa pessoa volta para a criminalidade novamente. Mas com Deus não é assim. Ainda que o pecado seja o mais profano, mais imundo, uma abominação ao Senhor, quando o Senhor o perdoa, além do seu pecado ser removido, é também removida a culpa. Perante Deus, essa pessoa se torna como o próprio Senhor Jesus Cristo, se torna inocente, totalmente puro e santo diante de Deus. Ainda que nós não aceitamos isso, Deus o aceita. Se Deus o quer lá no céu, quem somos nós para dizer? Porque o céu é dele. Ele leva tantos quanto ele quiser para lá. Mas só podem ir por meio de Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, e ninguém vai a Ele se o Pai não o levar. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não permitir. Então se achegue a Deus e Ele chegará-se a vós mesmo. O Senhor quer purificar a maldade dos seus atos. Ele quer remover a culpa de você. Você precisa se arrepender. Você precisa se entregar para Cristo, para que toda a culpa do seu pecado seja removida e todo o peso das mãos do Senhor que te pesa dia e noite possa ser tirado de vós. Porque quando a gente não confessa nossos pecados, nossos ossos se apodrecem, porque a mão do Senhor pesa dia e noite sobre nós, e o nosso vigor se torna como um sereno que seca no sol quente, e o vigor da gente seca como no calor do verão. Mas quando a gente confessa o pecado e não esconde a nossa iniquidade, o Senhor perdoa as nossas transgressões e perdoa as nossas iniquidades. Um conselho amigável eu te dou: arrependa dos pecados que você se recorda, daqueles que você não se recorda e daqueles que você tem prazer em voltar para Ele. Assim como Jesus disse para aquela mulher pecadora adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Não sobrou nenhum? E ela lhe responde: não, Senhor, não sobrou nenhum. Jesus fala: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então, meu irmão, minha irmã, eu te digo, vá em paz. Se você se arrependeu e deixou esse pecado, vá em paz e não peques mais. Amém? Eu creio que essa mensagem foi clara e específica. Se você ouviu essa mensagem até aqui, se você for condenado no fim, não diga que não foi avisado.
Não diga que não sabia. Não diga que não sabia que havia uma cura para o seu pecado. Não diga que você não sabia que o sangue de Jesus podia te purificar de toda iniquidade. Eu agora estou livre do seu sangue. Nesse momento eu não tenho mais culpa se você permanecer no pecado. Eu, teu irmão Washington, que vos falo nessa hora, declaro que se você arrepende do seu pecado e deixa de praticá-lo, o Senhor é quem te perdoa e te purifica por meio do sangue de Cristo, e não há mais culpa e nem pecado sobre você. Mas se você ainda permanece no pecado, na iniquidade, na transgressão, eu sinto muito, mas haverá um juízo, choro e ranger de dente para você no dia do juízo, que chegará e não tardará. Amém? Não quero me alongar mais, vamos falar com Deus nesta hora em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo nós entendemos a severidade desta palavra e entendemos a posição complicada do pecador que permanece no pecado no dia do juízo. Mas também compreendemos que há uma misericórdia, há um perdão por meio de Jesus Cristo, porque Ele derramou todo o seu sangue para cobrir a imundície do nosso pecado, a imundície das nossas iniquidades, a imundície das nossas transgressões. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos perdoe aqueles pecados por ter ficado tanto tempo lá atrás, os quais nós nem nos recordamos mais deles. Perdoa porque nós já esquecemos, perdoa porque te afrontamos, perdoa porque te desobedecemos, perdoa porque nós compreendemos que existe uma condenação para o pecado, perdoe porque nós te ofendemos, nós afligimos o teu coração, desobedecemos as tuas leis, os teus mandamentos, os teus estatutos. Perdoa porque quebramos as suas leis e as pisoteamos com os nossos pés imundos, ó Pai. Perdoa-nos porque falhamos. E esses pecados que nós temos praticado por causa das nossas fraquezas, Deus, nos perdoe, ó Deus. Perdoe o pecado que cometemos com os nossos olhos, assistindo e vendo coisas que não convêm. Quando olhamos para mulheres, para homens de forma devassa, de forma perversa, de forma pecaminosa. Perdoa essa transgressão, perdoa, Senhor, todo o pecado que nós temos praticado com nossos ouvidos, ouvindo coisas perversas e pecaminosas. Perdoa os pecados que rondam as nossas mentes, os nossos pensamentos. Perdoa a maldade quando desejamos mal para outra pessoa. Perdoa porque não conseguimos perdoar outras pessoas, ó Pai. Coloca em nós um coração moldável à Tua palavra. Mas perdoa também, Senhor, a prática do pecado. Perdoa por sermos tão fracos e negligentes a ponto de sempre voltar a praticar os mesmos pecados, a fazer somente aquilo que desagrada ao Senhor, voltando para a mesma imundície, como um porco que é lavado e prefere voltar para a sujeira do lamaçal. Perdoa, porque muitas das vezes quando voltamos para os mesmos pecados, são como aquele cachorro que vomita as suas impurezas e volta a lamber o próprio vômito. Nos perdoe, Senhor, porque nós temos te causado náuseas, nojo. O Senhor está a ponto de nos vomitar por causa da imundície das nossas obras, dos nossos pecados. Nos perdoe e nos lave pelo sangue de Jesus. Lava-nos e ficaremos limpos. Purifica-nos e seremos purificados. Nos santifique na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Lava-nos, ó Pai, assim como os discípulos foram lavados pelo Senhor Jesus. Lava-nos agora. Lava-nos nossos pés. Lava-nos por completo, Senhor, porque a Tua palavra é a água que purifica. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória
para todo sempre. Que assim seja, Pai. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e compaixão. E a vocês, meus ouvintes, o tempo da vinda do Senhor se aproxima. Busque-o enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Antes dele vir, ele é o seu advogado, o seu resgatador. Mas quando ele vier, ele será o juiz e também o carrasco. Não se esqueça disso. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.